queridos, e a paz do Senhor. Salmos 93 diz: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantem os rios, ó Senhor, levantem os rios o seu bramido. Levantem os rios o seu furor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das águas, das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. Na tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. A tua casa convém santidade, Senhor, para todo sempre. Querido Deus, nós te exaltamos, Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Deus. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso. E não há Deus como o Senhor, Pai. Por isso, Deus, estamos aqui para te adorar, Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Deus. Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos os pecados e nos encha de Ti, Espírito Santo. Nós queremos anunciar os Teus feitos, Pai. Seja através de canções, seja através de leitura, seja através de atitude. Nós queremos anunciar os Teus grandes feitos, Deus. Estamos alegres, Deus, porque o Senhor é a nossa alegria. Estamos felizes porque o Senhor é a nossa felicidade. Estamos satisfeitos porque o Senhor é suficiente na nossa vida, Deus. Quero te agradecer por este momento precioso na tua presença, Deus. Momento precioso na tua presença, onde a tua igreja, Senhor, se reúne em teu nome, Jesus. Nós estamos aqui em teu nome, nós queremos engrandecer o teu santo nome. Nós queremos, Senhor, celebrar o teu santo nome. Oh Deus, o Senhor criou os céus e a terra e tudo que existe, Deus. Foi o Senhor quem fez. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és majestoso, Senhor. O Senhor é lindo, Jesus. O Senhor é lindo, Senhor. E muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua casa para celebrarmos o Teu nome, Deus. Em o nome de Jesus, Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus, que em nome do Senhor nós venhamos estar com inteireza de coração na Tua presença, Deus. Amém, amém e aleluia. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as
as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Glória, aleluia. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Aleluia. Quão insondáveis são os caminhos do Senhor. Quão insondáveis, Deus, são os teus caminhos. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor quer revelar, Deus, quer revelar, Senhor Jesus, aos teus servos. O Senhor quer revelar, Senhor, aos teus servos. Oh Deus, aleluia. Tu és grande, Tu és poderoso, Senhor, e nós te louvamos, Pai. Aleluia, Deus. voz
os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que ame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu
Você pode dizer: Senhor, eu sou teu e tu és meu. Tem um momento na palavra em que o Senhor chama Pedro para andar sobre as águas. E Pedro prontamente vai. Só que em um dado momento, Pedro se apavora e ele começa a afundar. E Pedro fez um ato poderoso. Ele não perdeu o foco. Ele não perdeu a visão, porque ele clamou por socorro ao Senhor Jesus. Ele não guerreou com as águas. Ele não se afogou nas águas. Mas ele clamou ao Pai. E prontamente o Senhor o tirou daquelas águas. Eu não sei quais são as águas que estão tentando te afogar, mas clama ao Senhor. Clama ao Senhor, que Ele prontamente Ele socorre. Ele diz em sua palavra que Ele é socorro presente na hora das aflições. Quero louvar muito a Ti, Jesus, pelos Teus feitos, Pai. E eu quero Te pedir, Deus, que em nome de Jesus nós venhamos, Pai, mergulhar, Pai, nas águas do Teu Santo Espírito, Jesus, para que os barulhos deste mundo não nos apavorem, para que os barulhos deste mundo, Senhor, não nos distraia. Que em nome de Jesus nós estejamos, Pai, bem mergulhados no Teu Santo Espírito, Jesus, para que não venhamos ouvir barulhos deste mundo, mas que em nome de Jesus os nossos olhos estejam bem fitos em Ti, Jesus. Aleluia, aleluia.
infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Mais de ti, Jesus, e menos de mim, Senhor Deus. Que o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor cresça, Deus. Nós amamos a tua presença, Deus. Vem, Senhor, neste lugar com a tua presença manifesta, Senhor. Operando o que só o Senhor pode, Jesus. Esse ambiente é teu, Jesus. Esse lugar é teu, Pai. E faz como te apraz. Alcança o coração de quem o Senhor quiser, Pai. Nós sabemos, meu Deus, que o coração, quando está em tuas mãos, está no lugar seguro, Pai. A palavra diz, Pai, que o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei, cearei com você e você comigo. É assim que a tua palavra diz, Senhor Deus. E nós queremos sim, Deus, escancarar a porta do nosso coração, Senhor, para que o Senhor entre e que haja festa, haja alegria no nosso coração, porque a tua presença, Senhor Deus, nos proporciona, Senhor, alívio, descanso, alegria, paz, Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no meu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão
nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai de infinita graça e bondade, Tua graça e Tua luz, ó Deus, é o que tem para nós, ó Pai. Como diz essa canção, mesmo quando eu chorar, minhas lágrimas serão para regar a minha fé e controlar o meu coração, pois os que choram ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, o que é que acontece? Oh Deus, o Senhor vai nos dar o descanso. Senhor, faz assim no meio da tua noiva, faz assim no meio da tua igreja, faz assim no meio do teu povo, Deus, que se chama pelo teu nome. Queremos, ó Pai, essa noite, Deus, render graças a Ti e Te agradecer, ó meu Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Deus, pelo Teu favor, Deus, que é derramado sobre a Tua igreja. Obrigado pelas canções maravilhosas, Deus. Eu creio que o Senhor já recebeu como aroma suave, Deus. Agora, Pai, nos dê a porção da noite, Deus, da palavra, Deus, que venha falar profundamente aos nossos corações, ó Pai. Eu te peço no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus amados, queria pedir para os queridos abrirem a palavra do Senhor na carta de Paulo a Coríntios, para os Coríntios, é o 1 Coríntios, capítulo 11. Hoje nós teremos a ceia do Senhor. Eu queria trazer algumas advertências, algumas instruções que o apóstolo Paulo ele escreve para essa igreja. Eu creio que assim como aquela igreja precisou ser advertida, nós também hoje precisamos ser advertidos em algumas situações. 1 Coríntios 11, a gente vai ver do 17 até o 34. 1 Coríntios, capítulo 11, do 17 ao 34. Que diz assim, amados: entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja,
há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um come, assim um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Glória a Deus. Amados, o tema da mensagem dessa noite é problemas com respeito à ceia do Senhor. E essa noite eu quero trazer 4 grandes verdades que o apóstolo Paulo destaca nessa sua carta para a igreja do Senhor Jesus. Primeiro eu quero que vocês saibam que no capítulo 11, no versículo 2, Paulo, ele traz um elogio para a igreja. Olha o que é que ele diz: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo que se apegarem às tradições, exatamente como eu as tenho a transmitir a vocês. Paulo, ele inicia o texto elogiando a igreja. Só que agora, amado Paulo, ele agora traz uma exortação. Eu quero que vocês saibam que Paulo, ele soube do que estava acontecendo para a igreja, e ele mandou uma carta para aquela igreja, dentro das informações que ele havia recebido. Então, Paulo, ele começa a exortar aquela igreja no seguinte caso. Ele diz assim, olha, versículo 17, diz assim: entretanto, nisto que vou lhe dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês fazem mais mal do que bem. O que é que estava acontecendo ali? Amado, se nós formos para o início da carta de Coríntios, você vai ver que essa igreja, ela sempre trabalhou no meio de divisões. No capítulo 1, não sei se é no versículo 17, por aí, vai dizer o seguinte, que eles começaram a dizer assim, olha, eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. E Paulo vai dizer, olha, a igreja do Senhor por acaso está dividida. Então essa igreja, ela tinha esse costume de aqui e acolá estar em
contenda, em divisão. E o que estava acontecendo aqui era mais um momento de divisão. Olha o que é que estava acontecendo. Para quem não sabe, a ceia do Senhor, lá na época dos apóstolos, ela era formada como uma grande festa, assim, parecida com aquela que a gente fez hoje no almoço. A ceia do Senhor era celebrada toda semana. Então, toda semana, no último dia da semana, no domingo, possivelmente, a igreja se reunia para celebrar a ceia. E ali, amado, cada membro da igreja levava um prato de comida, levava alimento, e ali ele juntava os pratos, e tinha ali uma festa chamada de festa ágape, a festa do amor. E ali, amado, no meio daquela igreja tinha gente rica e tinha gente pobre. E nessa festa, o texto é muito claro que eles comiam muito e bebiam muito. E a advertência que Paulo dá é o seguinte: olha, essa reunião de vocês faz mais mal do que bem. Por quê? Porque havia divisão naquele momento. Diz que aquelas pessoas mais ricas, quando chegavam na igreja, elas preparavam ali os seus pratos e elas já iam comendo. E elas, enquanto elas comiam, os pobres ficavam olhando, porque eles não tinham nada para levar, eles não tinham nada para dividir. E o que é que acontecia? Enquanto uns ficavam com fome de um lado, do outro lado estavam outros bebendo, comendo e ficando bêbado dentro da igreja. Olha que coisa terrível. Amados, naqueles momentos, aqueles pobres, aquelas pessoas mais carentes que comiam a miséria durante a semana, eles tinham uma expectativa de chegar naquele dia: puxa vida, hoje eu vou comer uma coisinha melhor, hoje eu vou comer uma comidazinha diferente, hoje eu vou comer uma coisinha melhor. Só que quando chegava o momento, em vez deles se alegrarem com aquela situação, eles ficavam entristecidos, porque em vez dos irmãos chamarem eles para comungar junto, vamos aqui sentar, vamos aqui comer, não. Eles ficavam ali, o texto é muito claro, uns de um lado e outros do outro. Por isso que ele vai dizer: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês fazem mais mal do que bem. Mais uma vez a igreja estava dividida. Mais uma vez a igreja estava um grupo para um lado e outro para o outro. E olha o que é engraçado nisso. Aquela festa, gente, era conhecida como a festa do amor. E onde é que está o amor? Dentro da igreja existia divisão. Existiam as classes sociais mais importantes e os menos importantes. Eu sempre digo para nossas comunidades que nós somos uma igreja só. Lá em Atos capítulo 3, quando a Bíblia diz que eles estavam de casa em casa dividindo o pão, né, e nas orações, sabe o que é que aquele texto está dizendo? Naquela época, quando a igreja começou a crescer, tinha muita gente com dificuldade. E o que é que acontecia com os irmãos que tinham mais condições? Eles iam no supermercado, faziam as compras, e ia na casa dos irmãos e dividia a sua cesta com aqueles irmãos. Lembra que o texto diz que ninguém tinha falta de nada? Porque eles iam lá, pegavam lá os seus alimentos e dividia com o que tinha dificuldade. Então, por isso foi surgindo essa festa, por isso foi surgindo esse movimento, a festa do amor. Eles foram: puxa vida, que momento abençoado. E a ideia era essa, de os irmãos se alegrar junto. Porque depois que eles se alimentavam, depois que eles comiam aquela comida, aí eles iam para o momento da ceia do Senhor. Eles iam para o momento da ceia. E como era que eles iam ceiar daquele jeito? De um lado, pessoas orgulhosas, e do outro lado, pessoas que estavam padecendo dificuldades e passando vergonha. Então Paulo, ele começou a repreender o povo por conta daquela situação. E os historiadores vão dizer que essa festa do amor, amado, ela foi abolida com o tempo. Por quê? Porque já não tinha mais sentido, já não estava mais dentro da sua conformidade. Porque o momento que era de se alegrar, era um momento de tristeza. Por isso que Paulo diz que fazia mais mal
do que bem. Segunda advertência: havia uma deturpação da festa do amor. Olha comigo aí no versículo 17 até o 22. Existe uma deturpação. Olha o que acontecia. Entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados quando vocês se reúnem. Aliás, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor? Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Escute isso, olha. Na igreja de Corinto, durante a festa do amor, os ricos se isolavam e comiam à vontade as suas finas iguarias do próprio banquete que traziam de casa e bebiam a ponto de ficarem embriagados. Para pensar no momento de comunhão, os irmãos comiam que ficava provocando, bebia que caía. Enquanto isso, como a igreja dessa, amado, olhava para a necessidade dos outros. Como era que eles olhavam e diziam assim: agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha, há divisões entre vocês. E o que é que estava acontecendo nessa festa? Primeiro, olha o que é que Paulo diz, o que é que estava acontecendo. Eles se ajuntavam para pior e não para melhor. Ele diz no 17: entretanto, nisto que vou lhe dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês mais faz mal do que bem. O culto deles, olha, não estava centrado em Deus e nem era sensível ao próximo. Tudo girava em torno deles mesmos, de tal maneira que quando eles iam à igreja, eles não adoravam a Deus, não serviam ao próximo. Assim, ao voltarem para casa, voltavam em estado pior. Eles cultuavam a si mesmos, eles buscavam a satisfação do próprio eu. Então Paulo os exorta: vocês estão se reunindo para pior. Para pior. Agora, para pensar, amado, que durante o dia, hoje a gente estava aqui em comunhão com os irmãos, né? A gente se alimentou, a gente brincou e tudo. E a gente sabia que à noite ia ter a ceia do Senhor, um momento de comunhão. E como é que as pessoas se preparavam para ir para esse momento, já pensando assim: hoje eu vou comer bem e eu quero que os pobres se estourem. Não estou nem aí com pobre, eu não quero nem saber. Como é que Deus, ele via isso? Amados, eu quero que a igreja entenda o seguinte: Deus, ele deixou duas ordenanças para a igreja. A primeira foi o batismo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós devemos ser batizados. Não se batiza a criancinha, porque ela ainda é inocente, ela não tem consciência dos seus pecados. Então, quando ela aceita Jesus, que ela tem consciência, ela é batizada. É uma ordenança do Senhor. E a segunda é a ceia, amado. A ceia é a celebração do Senhor Jesus, do dia que ele foi morto, que ele morreu, que ele ressuscitou e que um dia ele iria voltar para buscar a sua igreja. Então era um momento de celebrar, amado. Podemos declarar, já sabemos que Cristo, ele está no meio da igreja, amém? Ele está no meio da igreja, mas no culto da ceia tem um símbolo mais forte. É como se a presença do Senhor fosse mais forte. Ele diz: olha, que vocês devem comer isso sempre em memória dele. Nós estamos fazendo um memorial, nós estamos celebrando uma ordenança do Senhor, e essa ordenança, ela alegra o coração de Deus.
Ela foi o Senhor que deixou. E como é que eu vou para a igreja sabendo que vou fazer algo que alegra o coração de Deus e já vou com a intenção de prejudicar o outro? Prejudicar o outro. Segundo, eles se reuniam, mas não havia harmonia no meio deles. Não havia harmonia. Olha o que aqui diz o versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Era comum dentro da igreja. Eu imagino o líder daquela comunidade. Que tipo de líder era aquele que via as coisas acontecendo e simplesmente fechava os olhos? Um líder de uma igreja onde há um grupo dos pobres e um grupo dos ricos. Amados, nós somos filhos de Deus. E diante de Deus, não importa a tua classe social, não importa quanto é que você ganha, não importa a tua formação, você é filho de Deus. Então, dentro da igreja, todos nós somos iguais. Todos nós somos filhos, todos nós somos servos do Senhor Jesus. Como que havia divisões? Havia divisões, havia partidos e cisma entre eles. Certo? Então o que é que acontece? Toda vez era daquela mesma forma. Então Paulo vai dizer que eles estavam esnobando de Deus. Eles estavam esnobando da palavra do Senhor. E Paulo diz, é por isso que vocês vão para casa pior do que quando vocês vieram para a igreja. Eles voltavam pior. Terceiro, eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia que eles celebravam. Paulo diz isso claramente no versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Ele está dizendo assim, vocês estão comendo outra coisa, vocês estão praticando outra coisa, mas isso aqui não é a ceia do Senhor. Escuta isso. Paulo está combatendo o perigo do ritualismo. Você pode assentar-se para celebrar a ceia, comer o pão e beber o vinho, e ainda assim não ter usufruído das bênçãos da comunhão da mesa do Senhor. Por quê? Porque a motivação pode estar errada. Muitas pessoas podem vir ceiar. Se ela não tiver a consciência da ceia, se a motivação dela não for a motivação certa, ela vai simplesmente comer pão e beber suco. Simplesmente isso. Então muitas deles iam para a reunião e eles não entendiam o símbolo. As pessoas, ela olha muito para o ritualismo, para a mesa bonita, para o pão bonito, para o vinho bonito. Mas se não tiver a consciência, isso aqui, amado, é só massa e suco. Eles não tinham essa consciência. Eles não celebravam a ceia do Senhor. Em quarto lugar, eles eram esnobes e orgulhosos. Olha no versículo 21. Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um come, assim como um fica com fome, os outros se embriagam. Os ricos de um lado comiam os melhores churrascos, as melhores bebidas, os melhores vinhos, até ficarem embriagados, enquanto os pobres ficavam passando fome, passando vergonha. De um lado estavam os pobres com fome, do outro os ricos bêbados. Depois dessa festa de vaidade, os ricos ainda tinham a petulância de dizer: agora vamos celebrar a ceia do Senhor. Agindo assim, feriam a comunhão, humilhavam os irmãos pobres e desonravam a Deus. Escuta isso, irmão. É importante ressaltar que a atitude egoísta dessas pessoas estava em flagrante contraste com a oferta altruísta e sacrificial de Cristo, que deu a sua vida para o resgate dos pecadores.
A ceia que eles celebravam apontava para o sacrifício de Cristo, e eles as celebravam com um gesto de egoísmo e não de amor altruísta. O símbolo estava certo, os ingredientes estavam certos, mas a motivação estava errada. Em quinto lugar, eles se entregavam ao excesso dentro da igreja. Gente, eles se embriagavam. Eles comiam até não aguentar mais. E a Bíblia diz isso lá em Gálatas 5, 19, 21, que a glutonaria é pecado, que a bebedice é pecado, que isso não é fruto do Espírito, isso é obra da carne, e o Senhor, Ele vai sim exonerar essas pessoas que praticam tal coisas. E por último ele diz, eles desprezavam a igreja de Deus e envergonhavam os pobres. Como é que eles faziam isso? Versículo 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. A deturpação da festa do amor na igreja primitiva acabou. Ela foi abolida. Eles desprezaram a santidade de Deus, a santidade da igreja e o amor ao próximo. Então, assim, amados, Paulo diz que é muito importante nós seguirmos as regras da palavra de Deus. A celebração, o ato, mas as nossas atitudes, a forma que a gente vem para esse ambiente, amado, tem que ser completamente avaliada em nome de Jesus. Tem que ser completamente avaliada. E em terceiro lugar, ele fala do significado da ceia. Olha o que ele fala no versículo 23. Ele exorta aquele povo e ele vai dizer o seguinte: olha, preste atenção, olha o que é a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. A ceia do Senhor está centralizada na morte expiatória de Cristo e no seu sacrifício vicário. A cruz de Cristo, e não o egoísmo humano, está no centro dessa celebração. O sangue de Cristo é o selo da nova aliança. Por meio dele, Deus perdoa os nossos pecados e nos salva da ira vindoura. O sangue de Jesus. A ceia do Senhor é uma proclamação. E a dramatização da ceia nos mostram 4 verdades importantes que nós temos que avaliar como cristão. 4 verdades. Primeira, nós devemos olhar para trás. Segundo, nós devemos olhar para frente. Terceiro, nós devemos olhar para dentro. E quarto, nós devemos olhar ao redor. Se quiser notar, amado, isso aqui é interessante. Número 1. Primeiro, devemos olhar para trás. Quando você participa da ceia, você deve olhar para trás, para a cruz de Cristo. Olha no versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor. Quando Jesus pegou o pão e partiu e disse: este pão é o meu corpo, que é partido por amor de vocês, por amor, tomai e comei e fazeis isto em memória de mim. Jesus, ele está, irmãos, ordenando que a igreja se lembre não somente dos seus milagres, mas principalmente da sua morte. Por que que ele morreu?
devemos olhar para trás e nos lembrar porque Cristo morreu. Como Cristo morreu e por quem Cristo morreu. Cristo é o centro da ceia. A ceia é uma pregação dramatizada pelo Calvário. Irmãos, Jesus vai dizer no Evangelho de João que depois que ele celebra a ceia, um banquete, ele sabia que ia ser traído. Quando ele foi para aquela última festa, ele sabia que ia ser traído. Mas mesmo assim ele celebrou. Porque ele sabia, amado, que aquele momento ali era o momento primordial, principal do seu ministério, a sua morte. Porque a nossa salvação, amado, ela partiu depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele disse, se eu não for o conselheiro, o Espírito Santo, ele não vai vir. E ele precisava vir para quê? Para que viesse converter o nosso coração, o Espírito Santo de Deus. Então ele morreu e ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Por isso que o Calvário, amados, ele é a dramatização da ceia do Senhor. Você deve olhar para trás, amado, para aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Segundo, devemos olhar agora para frente. Quando participamos da ceia, não olhamos somente para trás, mas também para frente. Olha no versículo 26 de novo. 26. Porque sempre que comerem deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vocês entenderam o segundo? Primeiro, porque nós temos que entender por que ele morreu. Segundo, amado, quando a gente olha para frente, a gente olha para o objetivo da ceia. A ceia nos aponta para a presença do Senhor. A presença do Senhor. Quando nós alimentamos da ceia do Senhor, nós olhamos para frente, nós lembramos da presença e nós anunciamos nós proclamamos a sua palavra, a palavra do Senhor. A segunda vinda de Cristo é uma grande esperança do cristão no mundo, onde o mal tem feito tanto estrago. Atrás aponta para a morte, a frente aponta para a sua volta, até que ele venha. Atrás pelo que ele fez, e para frente até que ele venha. E a Bíblia diz que ele vai vir, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, meu amado, nós devemos olhar para dentro. Quando você celebra a ceia do Senhor, não somente olha para trás, para frente, mas você olha para dentro. Versículo 28. Diz assim, examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Examine-se cada um a si mesmo. Examine-se. Você não olha para o seu irmão. Em vez de examinar e julgar a vida alheia, volte as baterias para si mesmo. Examine a si mesmo, julgue a si mesmo, investigue o seu coração, analise a sua vida. A ceia do Senhor, amado, é uma oportunidade de nós fazermos um check-up espiritual de como nós estamos. Toda vez que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, é um momento de nós avaliarmos como nós somos como cristão. Que tipo de cristão nós somos? Eu não vou avaliar o meu irmão A, eu não vou avaliar o meu irmão B, eu vou me autoavaliar. É a oportunidade que Deus dá. A coisa mais difícil que tem, amado, é você olhar para você, parar um tempo e dizer assim, eu vou ver como é que eu estou como crente. Eu vou ver como é que está a minha vida de fé. Mas a gente olha para o outro e diz, rapaz, tu precisa melhorar. Tu tem que orar mais. Tu tem que ler mais a Bíblia, irmão. Vigia, né? Mas aí na ceia não, é tempo de nós nos examinarmos, de olharmos para nós,
de não ficarmos procurando defeito nas pessoas, mas dentro de nós. A ceia do Senhor, meus amados, é um tempo de cura, de reconciliação. A ceia é o momento em que devemos aguçar os sentimentos da nossa alma, para examinarmos-nos e voltarmos para o Senhor. Na ceia devemos correr do pecado para Deus, e não de Deus para o pecado. Tem pessoas que se examinam e dizem, vixe, eu não posso ceiar não. Mas o texto não diz isso. O que é que o texto diz? Vamos lá? 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então o quê? Coma. Ele não está mandando você examinar e dizer, eu sou uma bomba. Eu estou em tempo de estourar, vou sair daqui para os irmãos não morrerem junto comigo. Não. O momento de você examinar, amada, é de você fazer um check-up e colocar o teu coração diante de Deus. Quem tem poder de perdoar o nosso coração? Só o Senhor, amado. Quem sonda e conhece a nossa mente? Quem é que sabe de tudo da nossa vida? O salmista diz que antes que a gente proclame algo, o Senhor já sabe o que é que vai passar por aqui. Ele já sabe, meu amado. Então, é o momento de você entregar o teu coração. Senhor, está aqui o meu coração, limpa, porque está uma bomba. Faz aqui bota aqui boa, passa um produto aqui de limpeza, tira tudo que não presta, Senhor, e traz para mim um coraçãozinho. Sabe? Ai, meu Deus, que bênção. Parece que nasci agora, né? Ele vai limpar o nosso coração. Depois que ele limpa o nosso coração, depois que ele purifica o nosso coração, aí a gente vai o quê? Agora sim, agora eu vou participar do banquete do Senhor. Você entra, vai com confiança. Você vai com confiança, porque o Senhor é que perdoa os nossos corações. Em quarto lugar, amado, devemos agora olhar ao redor. Quando você participa da ceia, você olha para trás, você olha para frente, você olha para dentro de si, e você também olha para a frente. Olha o que é que ele vai dizer aqui, versículo 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for, lhes darei instruções. Paulo está orientando os crentes a esperarem uns pelos outros para uma comunhão verdadeira, que é a festa do amor. Espere, irmão, pelo outro. Não se apresse em comer logo. Na igreja de Corinto, amado, era costume os crentes trazer as iguarias de casa e comerem fartamente, sem esperar um pelos outros. Quando os menos favorecidos chegavam, só encontrava as sobras. Ainda bem que não tinha um grupo de irmãos daqui lá, né? Agora eu vou aqui abrir uma aspa, porque eu me lembrei de uma coisa engraçada. Aqui em memória o nosso amado pastor que está no Senhor Jesus, o pastor Alain. A gente foi para um retiro aqui no Pacuti e ele falou para mim, né? A gente contratou lá a casa dele, ele falou para mim, disse, irmão, eu vou servir uma macarronada para os irmãos, tá certo? Aí eu disse, e pastor, e dá certo macarrão? Ele disse, dá, meu filho, macarrão é uma coisa que enche e tal. Eu disse, é mesmo? Eu já tenho experiência, eu já veio muitas pessoas para cá. Eu disse, mas da nossa igreja o senhor nunca viu ninguém. Não, mas vai dar certo, mas está tudo sob controle. Eu digo, o senhor está dizendo, né? Beleza. Ainda bem que o branquinho cristiano não estava nesse dia. Aí, os irmãos começaram a chegar por volta de 8 horas, o pastor chegou para mim e disse assim, irmão, posso servir o jantar? Eu disse, pode, meu irmão, fica à vontade, e toma macarrão. 15 para as 9, ele chegou para mim e disse, irmão, ainda vai chegar mais alguém? Eu disse, pastor, só chegou a metade. Fala, meu Deus do céu, mulher, bota mais água no fogo, né?
bota mais água no fogo, né? O que ele tinha, os irmãos já tinham. Não esperado pelos outros. Não esperado pelos outros. Passaram para dentro, né? Eu digo, rapaz, tem que esperar pelos outros. E foi tão engraçado que esse retiro ele marcou porque, como foi o nosso primeiro retiro, ele quis nos agradar. Aí, mais uma vez, ele teve que passar outro vexame. Ele fez uma noite de rodízio de pizza para nós. Aí eu digo, meu Deus, esse irmão tem que vigiar, né? Aí o que é que ele fez? Ele fez uma ceia, trouxe para nós uma lasanha, né? Um caldo, o gigante tu tava, né? Um caldo, né? E a gente comemos lasanha, tomamos o caldo e fomos para o culto, né? Aí nós adoramos o Senhor, a gente pulou bem muito para suar, né? Aí a gente voltou e disse, pronto, meu filho, agora vai ter aqui o rodízio de pizza. Eu disse, tá certo, pastor. Aí disse assim, ó, agora é o seguinte, eu dou a pizza, mas o refrigerante é por conta de vocês. Eu, não, eu pago. Refrigerante no instante enche, né? Pode deixar comigo. Irmão, só para vocês terem ideia. Se eu errar, ele me ajuda. Teve um irmão que comeu quantas fatias? Um irmão, comeu 27 fatias de pizza. Só um. Só um. Aí teve uns que foi caindo para 18, outros para 15, os mais fracos. E ele ficou, meu Deus do céu. Eu digo, o senhor foi se meter na boca quente, irmão. Né? Porque foi trazer uma memória esse pastor que ele faleceu agora recentemente. Está no Senhor, um homem de Deus. Quando a gente fala de homem de Deus, a gente só fala de quem a gente conhece. Aqui uma boa parte dos irmãos, o Branquinho, o Zé, o Gigante, né, conheceram esse pastor, né, um americano que morava aqui no Pacuti. Tá? Então, voltando para cá, para mim não perder, né? Eu lembrei do espere. Mas, irmão, vamos fazer uma avaliação aqui. Esperar e olhar. Ele diz assim que a gente tem que olhar o quê? Ao redor. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão sentindo falta de alguém? Você já procurou esse alguém? Porque a ideia aqui é olhar para a falta e também procurar. Muitas vezes, quando a gente tem que olhar, é para saber como é que está a vida do irmão. Porque às vezes nós só olhamos para julgar, para apontar, para dizer, mas quando o irmão está precisando de ajuda, como é que está aí na tua casa? Como é que está assim? Você olha e sente falta. Mas e aí, só isso? Liga para o irmão para saber como é que está. Porque quando ele manda a gente olhar ao redor, a ideia é de nós nos preocuparmos com os outros. A ideia é de eu me preocupar com o meu irmão que não veio. O irmão que nunca mais veio na igreja, o irmão que não participou mais do momento de oração, o irmão que não veio mais para o momento de culto. Precisamos olhar ao redor, amado, e perceber as pessoas que fazem parte do meio da igreja, o que é que está acontecendo com elas. O que é que está acontecendo com essas pessoas? Por que ela não está na comunhão conosco? E eu digo assim, preste atenção, e quando vê o irmão na rua, não foi mais para a igreja, né, irmão? Tem que se converter, bichinho, viu? Irmão, eu senti tua falta, irmão. A tua cadeira lá ficou vazia, eu olhei. A cadeira é a tua cara já. Porque na igreja tem cadeira que é marcada, já sabia? Aqui na frente, essas duas aqui é minha e da minha esposa. Né? Que a gente só gosta de sentar na frente. Tem gente que gosta de sentar lá, o Rony, já aquelas 4 cadeiras ali é do Rony. Está entendendo que ele só senta ali. Então nós temos que perceber, amado, o que está acontecendo no ambiente da igreja. Nós temos que perceber o que está acontecendo na vida dos irmãos. A ceia é um momento de comunhão. Somos um só pão, a igreja. E isso que Paulo deseja que a igreja entenda sobre a ceia. Devemos procurar o Senhor e também os nossos irmãos. Devemos encontrar-nos com o Senhor, mas também com os nossos irmãos. Na ceia, meus amados, o céu, ele desce e toca a terra. Glória a Deus. E em quarto lugar, amado, os perigos em relação à ceia do Senhor. Escuta isso. 27 ao 32.
Diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinarmos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Preste atenção nisso. Existe a palavra disciplinado e existe aqui a palavra condenado. Participar da ceia do Senhor indignamente. 27. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Mas a pergunta é: o que é participar da ceia do Senhor indignamente? Um autor conhecido, o Calvino, João Calvino, ele diz o seguinte: participar da ceia de forma digna é ter consciência da nossa própria indignidade. Quando temos consciência da nossa indignidade, ao mesmo tempo reconhecemos que por meio de Cristo somos habilitados a nos assentarmos à mesa. Então participaremos da ceia dignamente. A nossa dignidade é consciência da nossa indignidade. Olha que negócio maluco, não é verdade? Quando você reconhece, amado. Porque ninguém é digno. Todos pecamos, amado. Todos nós falhamos. Todo dia nós erramos. Todo dia nós decepcionamos o Senhor. Todo dia a gente faz algo que entristece o coração de Deus. Quando estamos nessa terra, nós somos afrontados até por nós mesmos. Vixe, eu fiz isso comigo. Misericórdia. Né? Você está entendendo? Mas quando você percebe isso, você tem essa consciência: meu Deus, me ajuda na minha dificuldade. Meu Deus, me ajuda nessa luta, Senhor. Você tem consciência do seu erro. Precisamos discernir que o corpo de Cristo, precisamos discernir o que Cristo fez na cruz por nós. Precisamos compreender o seu sacrifício vicário. Participar da ceia irrefletidamente, ou participar da ceia hospedando pecado no coração, sem a devida disposição de arrependimento, e fazê-lo de forma indigna, é tornar-se réu do corpo e do sangue do Senhor. Quando ele diz assim, olha, que quem toma a ceia do Senhor sem discernir, toma indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Se eu ceiar indignamente, eu estou me tornando culpado do sacrifício de Cristo na cruz. Eu me torno igual aqueles soldados que crucificaram Jesus. Eu me torno igual aquela multidão que disse: crucifica, crucifica. Porque nós não compreendemos, amado, o real sentido da sua morte. Então a igreja precisa abrir os seus olhos e ver que esse momento aqui não é o momento, a gente, é só pão, é só um pedaço de bolacha, é só um copo. Gente, isso aqui tem um significado profundo. A presença de Deus, ela está nesse lugar. Nós estamos celebrando a morte e a ressurreição de Cristo. Nós não estamos aqui, amado, fazendo um teatro. Nós estamos celebrando, amado. Nós estamos celebrando. Ser réu do corpo e do sangue de Cristo, Jesus, é um pecado gravíssimo. Você só tem dois lados para estar em relação ao sangue. Você está debaixo dos benefícios do sangue, ou você está do lado daqueles que levaram Jesus para a cruz e o mataram. Você é assassino de Cristo, ou é beneficiário do sangue de Cristo. Escuta isso. Participar da ceia indignamente
Participar da ceia indignamente de Cristo é você se colocar no canto de Caifás, amado, daquele sumo sacerdote. É você se colocar no canto de Pilatos, aquele imperador que lavou as mãos quando ele poderia ter feito alguma coisa. Quando a gente faz isso indignamente, é ser como aquele que cuspiu no rosto de Jesus. É muito sério isso. Temos que ter cuidado, amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo que quem participa da ceia indignamente se torna culpado de derramar o sangue de Cristo. Isto é, colocar-se ao lado dos que estão participando dos benefícios de sua paixão, mas do lado dos que foram culpados por sua crucificação. Participar da ceia do Senhor indignamente. Segundo, participar da ceia do Senhor sem discernimento. O apóstolo Paulo, ele escreve no versículo 28, 29 e o 30. Eu vou ler bem calmamente esse versículo. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Agora, discernir o que, amado? Discernir o corpo. Que corpo? Paulo está falando de dois corpos aqui. Primeiro, o primeiro corpo é o corpo físico de Cristo. É o corpo que foi moído e transpassado na cruz. Contudo, há um outro corpo que precisa de ser discernido. E esse é o corpo místico de Cristo. Místico? E qual é o corpo místico de Cristo? Vocês sabem? Qual é o corpo místico de Cristo? É a igreja. É a noiva do Cordeiro. Quando você vem para a ceia, mas despreza o seu irmão, fazendo acepção de pessoas, ou nutrindo mágoa em seu coração, você está participando da ceia sem discernir o corpo. Você está participando de forma indigna. O resultado é que um pecado espiritual produz consequências físicas. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Essas são as doenças que Paulo ele vai falar no meio da igreja. Pessoas fracas, pessoas anêmicas espiritualmente, pessoas sem disposição, pessoas que já, amados, já perderam as suas próprias vidas, porque não entenderam, amado, o real sentido da ceia do Senhor. Mas escuta isso, para que não fique o coração de vocês aí, fala, meu Deus do céu, se eu comer o pão agora aqui e eu estiver errado, eu vou cair duro no chão. Não, irmão, não é assim não, deixa eu dizer para vocês. Escuta isso, meu amado, em nome de Jesus. Não podemos ser frouxos. Perdão. Eu me perdi aqui na minha anotação. Deixa eu passar aqui o meu olho mágico. Pronto. Tem um autor, Leon Morris, que ele diz o seguinte, nesta linha de pensamento, diz que males espirituais podem ter resultados físicos. A razão da má saúde e mesmo da morte de alguns crentes de Corinto tem atrás de si uma atitude errada para com esse ofício sumamente solene. Porque eles iam
para aquele momento, como a gente viu, de qualquer jeito, amado. Porque eles não tinham noção do que estava acontecendo naquele momento. A igreja de Corinto não estava cumprindo o mandamento de amor uns com os outros. Portanto, ela não estava discernindo o corpo. A consequência da falta de discernimento do corpo levou a igreja a comer e a beber juízo para si, fraquezas, doenças e mortes. Terceiro lugar, participar da ceia do Senhor sem autojulgamento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu quero voltar para esse ponto aqui da morte, para que vocês possam não ficar em dúvida, tá certo? Vamos lá para a palavra do Senhor, versículo 30. Deixa eu dizer isso aqui para vocês. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinarmos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, escutem isso, amados, em nome de Jesus. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados. Ele está falando aqui de uma disciplina para crente. Escute isso. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Ele faz uma diferença de condenação com o mundo com uma disciplina de Deus. Então, muitos daqueles, amados, morreram mesmo. Por que eles morreram? Porque eles não estavam entendendo o sacrifício de Cristo, e para que eles não fossem condenados com o mundo, ou seja, para que eles fossem para o inferno, Deus foi lá e disse: não, vem para cá. Vem para cá, para perto de mim, porque você não está entendendo o negócio, não. Eles estavam sendo disciplinados, e muitos deles o Senhor levou: venha para cá. Entendam isso. Disciplina do Senhor e julgamento com o mundo. Completamente diferente. E, por fim, participar da ceia do Senhor sem autojulgamento. Paulo, ele alerta: mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Escuta isso, meu amado. Não podemos ser frouxos com nós mesmos. Se participarmos da ceia do Senhor com pecados não confessados sobre nós, não teremos então discernido o corpo que foi partido para que esse pecado fosse perdoado. Não podemos ser condescendentes ou flexíveis com nossos erros. Precisamos enfrentar nós mesmos quando você vier para a ceia. Não trate de si mesmo com condescendência, com flexibilidade. Julgue a si mesmo. Enfrente os seus pecados com rigor. Porque se você não julga a si mesmo, vai ser condenado com o mundo. Vocês entenderam isso? A diferença, amado, do cristão, que ele entende que errou, ele chega para o Senhor e diz: Senhor, me ajuda. Mas tem pessoas que dizem: eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Então ela entende do seu erro, ela pede socorro ao Senhor, ela diz: Espírito Santo, eu não consigo, eu não tenho força, me ajuda, socorro. E o Senhor vem e socorre. É por isso que ele diz que nós devemos ser macho conosco mesmo. Muitas vezes a gente tampa os olhos para as nossas atitudes. Foi só uma besteirinha. A gente tem que ter cuidado até com os nossos pensamentos, irmão. Nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes. Nós temos que ter cuidado quando a gente está só. Nós sozinhos é um perigo. A gente tem que ter cuidado. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, meu amado. Em nome de Jesus, que a gente tenha cuidado com as nossas ações. Com as nossas ações. E por fim, na vida do crente, fraquezas, doenças e morte podem ser disciplina de Deus para nos afastar de pecados mais terríveis e de consequências mais danosas. A disciplina de Deus visa
sempre nos fazer voltar para Ele e nos livrar da condenação do mundo. Nos livrar da condenação do mundo. Então, meus amados, para finalizar aqui, a ceia do Senhor, ela é um memorial, é um presente que o Senhor ele deixou para a sua igreja. É uma graça que Ele deixou para que nós nos reuníssemos e trouxesse à nossa memória o porquê nós estamos aqui, o porquê nós nos reunimos, o porquê nós oramos, o porquê nós confessamos nossos pecados, o porquê nós rasgamos o nosso coração. Tudo isso está simbolizado dentro da ceia, porque um dia Ele vai voltar, meu amado, para buscar a sua igreja, a sua noiva. Por isso, enquanto nós estivermos vivos, temos que ter cuidado, amado, com a nossa vida, em nome de Jesus. E chegarmos, em nome de Jesus, na presença do Senhor, amado, e participarmos da ceia, que é um momento solene, que é um momento de graça, um momento de verdade, um momento da presença do Senhor no meio da igreja de Jesus. Amém? Queria convidar os irmãos do louvor, em nome de Jesus. Aleluia. Onde vamos tirar? Fortaleza e púlpito? Aleluia. A gente vai ter mais um louvor. Tá certo? E em seguida eu quero ministrar a ceia. Eu quero dizer para você, meu amado, que Paulo, ele tinha um amor tremendo pela igreja de Cristo. Paulo, ele não passava a mão na cabeça dos irmãos, pelo contrário, ele corrigia, porque ele sabia, meu amado, que a vida que o Senhor, Ele tem para os seus, é completamente diferente. Tudo que o mundo tem para oferecer, amado, é passageiro, mas o que o Senhor tem para oferecer para os seus filhos é eterno. Por isso que Paulo, ele insistiu: olha, vocês têm que mudar, vocês têm que se arrepender, têm que se converter dos seus maus caminhos, têm que voltar para Deus, porque o que Deus tem para dar para vocês é muito maior, é incomparavelmente melhor do que tudo que o mundo oferece. Por isso que ele exortava a sua igreja, a igreja de Jesus. Eu quero desafiar você essa noite aqui a rasgar o teu coração na presença do Pai, a confessar o teu pecado diante de Deus. Aqueles que ainda não confessou a Cristo, a entregar a vida para Jesus, a reconhecer que Ele é o Senhor e o Salvador da sua vida, e que sem Ele você não pode fazer nada, que Ele é a nossa luz, que Ele é a nossa força, que Ele é a razão do nosso viver. Nós estamos aqui para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então você tem a oportunidade, amado, de confessar os seus pecados diante do Pai. Você tem a oportunidade de fazer uma avaliação do seu coração. E daqui a pouco a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor. E por fim, amado, a ceia, ela é uma bênção que Deus deu para os seus filhos. A ceia do Senhor. Amém? Deus abençoe. Leva-me além a todas
que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Somos livres em Ti, Jesus. Eu sou livre. Aleluia, somos livres da condenação da Nada terra. além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu
além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Convido você, meu amado, a fazer um check-up do teu coração. Primeiro eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus. Se tem aqui alguém essa noite que entendeu o sacrifício de Cristo, que Ele morreu para que você tivesse vida e vida em abundância, que Ele morreu para que você tivesse a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Se tem alguém aqui essa noite, eu quero desafiar você a levantar uma mão, a crer que o Senhor Ele pode mudar a tua vida e você se ingressar à família de Cristo, a família de Deus. Tem alguém aqui essa noite? Isso é tremendo, porque é o Espírito Santo de Deus que Ele trabalha no nosso coração e Ele sabe como Ele trabalha, é Ele que convence. Também queria perguntar se tem alguém aqui essa noite que, mediante tudo aquilo que foi falado essa noite, entende que precisa se reconciliar com Deus, se consertar com o Senhor, que precisa ter de fato, verdade, uma vida digna de louvor diante do Senhor, que realmente querer ser sal e luz desse mundo, né? Tem alguém aqui assim que está com a sua chama querendo se apagar, meu amado? Quero desafiar você a nem a vir aqui à frente, a se levantar e a gente vai orar por você. Você pode ficar no seu canto, não precisa vir aqui na frente, tá bom? E juntamente eu quero também desafiar os irmãos a fazer aquele check-up dentro de você. Nós vamos aqui orar, pedir a Deus, né? Fazer um check-up do nosso coração, da nossa consciência como cristão, para que nós possamos comer, entendendo do significado, entendendo da importância da ceia do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sonda e conhece. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece as minhas intenções. O Senhor conhece cada coração aqui essa noite. O Senhor sabe da luta que cada um tem passado, Pai, no seu particular. Mas o Senhor é o Deus conosco, ó Pai. Meu Deus, converte o coração, transforma o coração aqui esta noite, Pai. Dá um coração de carne, Deus, tira o coração de pedra. Que esse amado, que essa amada, essa noite ele sinta, Pai, a presença do Senhor, Pai, como nunca havia sentido antes em sua vida, Pai. Em nome de Jesus, restaura, Pai, essa noite, Pai, vidas em nome de Jesus. Nós aqui rogamos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor esteja convertendo e restaurando corações em nome de Jesus. Eu quero aqui orar, Pai, por aqueles que estão confessando seus pecados agora diante do Senhor, entendendo que é fraco, é pecador, que carece da Tua misericórdia, Pai. Eu quero junto com esse irmão pedir a Tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas, porque eu também sou um pecador, eu também sou fraco, Deus, eu preciso da Tua misericórdia. Então nos ajuda, Pai, a compreendermos, ó Pai, tudo aquilo que foi ensinado essa noite, a importância do pão, do vinho, a importância da Tua santa ceia, Pai, que nós possamos entrar na Tua presença com confiança e participarmos, ó Pai, desse momento de banquete, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida de cada um dos Teus servos e servas, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, queria desafiar os irmãos a vir aqui na frente, a pegar o pão, a pegar o vinho, tá bom? Em nome de Jesus aqui, fiquem à vontade. Aleluia. Aleluia, Jesus.
Irmãos, como eu falei há um momento atrás, o momento da ceia é um momento de cura, é um momento de restauração, é um momento de libertação, amado. Quando Paulo ele nos diz assim que nós devemos examinar o homem a si mesmo, ele não está dizendo que a gente deve olhar para nós e se autocondenar, mas não, ele diz o quê? Que foi dito essa noite: não seja frouxo, confessa os teus pecados, que Deus ele é poderoso para trazer restauração sobre a sua vida. Nós não podemos ser inflexíveis com os nossos erros, mas sermos autênticos, que o Senhor nos cura, em nome de Jesus. Amém? Meu Deus, eu quero aqui em nome de Jesus, Pai, te apresentar esse momento de ceia, Deus. Quero te apresentar, Pai, cada vida nesse momento tão singular, Pai, na vida do cristão, Pai, tão ímpar, Deus, tão importante, Pai, nas nossas vidas. É um momento, ó Pai, que nós temos certeza, Deus, que nós um dia vamos ter esse mesmo momento com o Senhor, Pai, na Tua presença, porque a Tua palavra diz que quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, Pai, nós iremos participar de uma grande ceia, de um grande banquete, na Tua presença. Obrigado, ó Deus, porque aqui é só um ensaio. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de participarmos desse momento de ensaio para uma grande festa na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amado, você pode, em nome de Jesus, comer o pão. Pai, como o Senhor diz na Tua palavra, depois do pão ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes em memória de mim, diz a Tua palavra. Meus amados, em nome de Jesus, beba do cálice. Santo Deus, obrigado, a Deus, por esse momento, Pai. Obrigado, a Deus, por esse privilégio, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por essa certeza, Deus, que nós estamos cumprindo a Tua palavra, Deus. Que nós estamos aqui vivendo a Tua verdade. Então nos ajuda, Deus, a permanecermos, ó Pai, firmes diante de Ti, entendendo, Pai, que para onde nós formos, ó Pai, Tu és presente em nossas vidas. Obrigado pela Tua morte, obrigado pela Tua ressurreição, ó Pai, e obrigado, ó Pai, pela certeza que um dia nós vamos estar junto de Ti. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amado, glória a Deus. Nós te agradecemos, Pai. Aleluia. Aleluia. Enquanto a gente ministra esse louvor, que os irmãos se sintam à vontade para ofertar na casa do Senhor. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Nossas misericórdias terem se renovado, Senhor, pela Tua morte de cruz, porque ela nos deu o direito de nos tornarmos Tuas filhas, ou Teus filhos. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia! Obrigado, Senhor, por ter nos comprado com alto preço. Aleluia! Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer, nem me desanimar, igual aquela mãe que não desiste. Você não me esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, A glória, a força E o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Eu vou fazer uma oração final, mas deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Esse domingo é o segundo domingo? Segundo domingo, né? Terceiro domingo eu estou ministrando o culto da família lá no Buqueirão. E no quarto domingo vai ser o nosso culto de final de ano. Então vai ser uma grande festa. Celebração, né? A gente vai estar juntando as duas congregações aqui no quarto domingo. Vai ser a festa ágape, né? Cada um vai trazer o seu prato, né? Com alimento, claro, né? E a gente vai fazer uma grande mesa aqui, em nome de Jesus. E as duas congregações vão estar celebrando o nosso ano de 2022. Então, todos estão convidados em nome de Jesus. E durante a semana a gente vai estar passando como é que vai ser
a distribuição dos pratos, né, que a gente vai ter que organizar, né? Tá bom, tô só deixando aqui para vocês, porque eu só vou voltar aqui agora só no quarto domingo. Aí a gente vai ver como é que a gente organiza, tá certo? Então vamos estar orando para ser uma noite abençoada. Vamos fazer um desafio para vocês, a festa ágape, amada. Ninguém é obrigado, né? Mas vamos, quem puder, vamos vir de branco, tá certo? Em nome de Jesus. Pelo menos a camisa branca. Quem quiser vir todo de branco, vem. Tá bom? É só uma sugestão, não é obrigado, tá ok? Então assim, vamos ficar de pé, quero encerrar esse momento aqui abençoado. É só tingir com que boa que fica branco. Amém. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse momento, Deus, de adoração, Pai, de avivamento, de instrução. Deus, obrigado pela Tua presença, Pai, em nossas vidas, nesse ambiente, ó Pai. Obrigado por cada vida, meu Deus, que se encontra aqui essa noite. Obrigado pelas vidas que nos assistem, ó Pai, no nosso canal. Meu Deus, conduz essas vidas. Eu rogo as Tuas bênçãos, Espírito Santo de Deus, sobre a vida dessa comunidade, sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida desses irmãos, ó Pai. Que o Senhor os abençoe abundantemente no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai. Nos conduza em paz para suas casas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém, amado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.